Em um dia marcado pela providência e pelo destino, a antiga cidade de Jezrael, coração pulsante do reino do norte de Israel, foi palco de um evento tão dramático quanto suas lendas milenares. Era o dia em que o céu e a terra pareciam convergir para a queda de Jezabel, uma mulher cujo nome ecoava pelas colinas e vales como um sussurro de advertência e uma lembrança da justiça divina. Jezabel, rainha de uma ambição desmedida e ímpeto indomável, havia trazido para Israel mais do que sua presença estrangeira. Ela trouxera Baal, o deus cujo culto se espalhava como um véu sombrio sobre a terra prometida, obscurecendo a fé de muitos. Com práticas que chocavam o povo eleito, Jezabel não somente instigou o culto a Baal, mas também manchou a terra com o sangue dos profetas do Senhor, agindo como um agente de corrupção e desvio, desde o rei Ahab até seus súditos. Cada altar a Baal em Israel e Judá era um testemunho da sua influência nefasta, um símbolo de fertilidade e prosperidade agrícola que atraía os corações dos homens com promessas de abundância e poder. Entretanto, o Antigo Testamento nos revela que tais deuses e seus cultos não passavam de um grande engano, uma trágica ilusão que se opunha ao verdadeiro atos de Deus. O apogeu de sua queda foi profetizado e selado pelo profeta Elias após um ato de malícia sem par, o assassinato de Nabote, um jezreelita cuja única transgressão foi possuir uma vinha desejada pelo rei. A terra que Nabote amava e cultivava com as mãos honestas de um trabalhador fiel, cobiçada pela realeza, tornou-se o cume de sua desgraça e o início do fim para a casa de Ahab. A história de Jezabel, recontada em apocalípticas visões no livro de Revelações, onde é comparada à falsa profetisa que leva os servos de Deus ao erro, é uma crônica de advertência e destino. Seu fim, não menos espetacular que sua vida, é marcado pelo julgamento divino, servindo de exemplo eterno para todos que se deixam seduzir pelos falsos brilhos da idolatria e da perseguição. Como uma tapeçaria tecida com fios de advertências divinas e consequências terrenas, a vida de Jezabel nos ensina sobre a soberania do verdadeiro Deus e o perigo das escolhas que desafiam seus caminhos. No esplendor de suas histórias e na profundidade de seus significados, a Bíblia se mostra não apenas um livro de fé, mas também uma fonte inesgotável de aprendizado sobre a natureza humana e a inevitável justiça que se abate sobre a iniquidade. Que a curiosidade despertada por estas palavras o guie a uma reflexão mais profunda e um entendimento mais claro da história de Jezabel e da eterna luta entre o bem e o mal, entre a fidelidade e a falácia, entre a santidade e o pecado. Em um tempo de reis e profecias, onde o poder e a religião entrelaçam-se na trama da história, a narrativa da Bíblia se desdobra como um drama épico e avassalador. Na antiga cidade de Jezreel, capital do reino setentrional de Israel, ergue-se uma figura tão complexa quanto controversa. Jezabel, uma mulher de influência inegável e reputação sombria. Foi ela quem, com fervor implacável, disseminou a adoração a Baal, o deus de mil faces, cujo culto se infiltrou nas práticas judaicas durante o tumultuado período dos juízes, subvertendo a fé e desafiando os limites da ortodoxia. A paixão com que Jezabel promoveu o baalismo, adornando-o com rituais e simbolismos locais, reflete não só a diversidade religiosa da época, mas também a tensão entre fidelidade e apostasia. Essa tensão culmina na história de Nabote, um jezreelita, cuja vinha, cobiçada por Acabe, torna-se o palco de uma batalha não só por terra, mas por justiça e moralidade. O rei Acabe, abatido pela negativa de Nabote em vender sua herança, retorna ao seu palácio em um estado de melancolia profunda, uma imagem que contrasta vivamente com a determinação ferrenha de Jezabel em assegurar os desejos do marido. A sagacidade com que Jezabel manobra os eventos, desde a falsificação de cartas ao encenar um jejum e as acusações forjadas que levam à injusta execução de Nabote, revela uma complexidade moral que choca e fascina. Utilizando-se de duas testemunhas para cumprir a lei de forma manipulada,
Jezabel não hesita em usurpar e destruir para alcançar seus fins. Esse ato nefasto, entretanto, não permanece impune. Através do profeta Elias, a voz divina ecoa uma condenação terrível sobre a casa de Acabe, prenunciando uma queda tão dramática quanto a ascensão foi estrondosa. Elias, portador das palavras do Senhor, confronta Acabe em meio à vinha roubada, lançando perguntas que são como espadas. Assassinaste e também tomaste posse, 1 Reis 21, versículo 19. E anuncia então um juízo divino que se abateria sobre a descendência de Acabe, com uma severidade que ressoaria através das gerações. A história de Jezabel e Acabe, permeada por atos de profanação e profecias de ruína, não é apenas um relato do passado, mas uma lição eterna sobre as consequências do poder corrompido e da idolatria. Na tapeçaria das Escrituras, cada fio tecido pela mão divina revela o perpétuo embate entre o sagrado e o profano, entre a escolha da virtude e a sedução do pecado. E assim, a saga de Jezabel, Acabe e Nabote continua a capturar a imaginação, a consciência e o espírito daqueles que buscam nas páginas sagradas, não apenas histórias, mas reflexões para a vida. Em meio ao caos e à desordem do reino de Israel, surge uma figura de espanto e admiração que desafia o status quo e os poderes estabelecidos com uma ousadia sem par. Trata-se de Jezebel, uma rainha cuja fama e atos infames ecoam através do tempo e das páginas da Bíblia. Jezebel, com um coração endurecido pela ambição e pelo poder, enfrenta a justiça iminente com uma altivez que beira a insolência. Ao invés de se render à humildade e ao luto pela morte de seu filho, Joram, ela escolhe enfrentar Jeú, o executor do juízo divino, com uma fronte erguida e uma aparência imponente. Em uma tentativa de manter sua majestade, Jezebel adorna-se com pinturas e vestimentas suntuosas, desafiando a instrução do Senhor para que o povo de Israel se apresentasse em sinais exteriores de arrependimento e dor, como narrado em Isaías 22, versículos 12 e 13. Por outro lado, temos Jeú, um homem destinado a executar a vontade divina, que se levanta como um novo poder em Israel, cumprindo a profecia e o ciclo de retribuição que se inicia com a morte de Nabote e segue com a punição da casa de Acabe. A narrativa bíblica descreve com precisão o contraste entre o arrependimento sincero e a arrogância desmedida, entre o choro legítimo e a alegria inapropriada em tempos de calamidade. O episódio de Jezebel confrontando Jeú na janela não é apenas um relato de uma troca de poderes, mas uma lição profunda sobre a natureza humana e o destino inevitável que se abate sobre aqueles que se opõem à vontade de Deus. A queda de Jezebel é um símbolo poderoso da soberania divina sobre as ações e os corações dos homens, uma lembrança de que, mesmo nas horas mais sombrias, a justiça prevalecerá. Este trecho da história de Israel, tão ricamente capturado em N. Reis e Isaías, nos oferece uma visão íntima do caráter complexo de Jezebel e da dinâmica do poder divino em ação. É uma história que ressoa com temas de poder, justiça e moralidade, ensinando gerações sobre as consequências do pecado e a importância de se alinhar com os mandamentos divinos. A narrativa de Jezebel e sua confrontação com o destino, conforme registrado em 2 Reis 9, versículo 33, é um relato de uma queda dramática e um fim trágico, marcando um ponto culminante de justiça divina. A história se desdobra com Jezebel, a rainha de Israel, enfrentando o julgamento de Ju para sua família após a morte de seu filho e a usurpação de seu poder. Ela, de forma audaciosa e desafiadora, posiciona-se na janela, não para esconder-se em temor divino, mas para enfrentar com desdém o homem que carrega a espada da vingança de Deus. Sua atitude, longe de ser um gesto de humildade ou arrependimento, é uma expressão de desafio e orgulho. A rainha se embeleza, não para lamentar, mas para intimidar, talvez esperando que sua aparência majestosa pudesse deter o avanço de Ju e salvá-la de seu destino iminente. No entanto, a Escritura em Isaías 22, versículos 12 e 13,
contrasta fortemente com a postura de Jezebel, pois ali se descreve um chamado para a humilhação e o luto sinceros diante de Deus, não para a festividade e o júbilo em tempos de juízo. Essa passagem convida à reflexão sobre a resposta apropriada à adversidade e ao castigo divino, uma lição para todos aqueles que enfrentam tempos de dificuldade. Jezebel desafiou Ju com a história de Zimri, um rei que também subiu ao poder através da violência e encontrou um fim rápido e destrutivo. Ela sugere que o mesmo destino aguarda Ju, mas a comparação falha. Ao contrário de Zimri, Ju estava ungido e seguindo um mandato celestial, o que o colocava em uma posição de autoridade e propósito divinamente sancionados. A resposta de Ju é decisiva. Ele chama por aliados e encontra apoio entre seus oficiais, que prontamente atendem ao seu comando e executam a sentença de morte de Jezebel, uma punição que reflete a medida que ela mesma havia aplicado a outros, como Nabote. A execução é tanto uma realização da justiça divina, quanto um ato que confirma a autoridade de Ju e a validade de sua missão de reforma. Este episódio é uma representação vívida do princípio bíblico de que aqueles que semeiam iniquidade colhem a justiça de Deus, uma verdade que ressoa ao longo das eras e que continua a oferecer uma perspectiva profunda sobre o poder e a soberania divina na história humana. Na tapeçaria complexa da história bíblica, encontramos uma lição marcante na vida e no fim de Jezebel, uma personagem que personifica tanto o poder quanto a ruína. A narrativa de sua morte, descrita em 2 Reis 9, versículos 33 a 35, é mais do que um relato de eventos passados. É uma meditação sobre a transitoriedade da vida e a inevitabilidade da justiça divina. Jezebel, uma mulher de ascendência nobre, tornou-se sinônimo de orgulho e maldade no reino de Israel. Suas ações, entrelaçadas com sangue e traição, são exemplos clássicos de como o poder pode corromper e desviar o coração dos caminhos de retidão. Naquele dia fatídico, quando Jeú chegou ao poder, o destino de Jezebel já estava selado. As palavras de 1 Reis 21, versículo 23, que os cães devorariam seu corpo em Jezreel, ressoaram com a força da profecia cumprida, deixando uma mensagem inquietante sobre a queda dos ímpios. O ato de seus próprios servos, que se viraram contra ela, lançando-a das alturas para ser pisoteada e deixada para os cães, é uma representação vívida do repúdio às suas crueldades e da rejeição às suas políticas corruptas. Seu fim brutal serve como um lembrete arrepiante de que a maldade pode trazer consigo a semente da própria destruição, um tema explorado com profundidade em Eclesiastes 8, versículo 10 e 6, versículo 3, onde se reflete sobre a futilidade da maldade e o esquecimento que segue os atos iníquos. A memória de Jezebel, outrora associada à opulência e ao respeito, foi reduzida a nada além de ossos e ao desdém das gerações futuras. Esse é o destino daqueles que se entregam aos prazeres da carne e ao exercício desenfreado do poder. Por mais que sejam enaltecidos em vida, a morte desmascara e nivela todas as pretensões. Neste relato, vemos que a verdadeira recompensa e o respeito só podem ser encontrados em uma vida vivida em consonância com a vontade divina. O final de Jezebel não é uma história para ser lida com alegria, mas com sobriedade e reflexão. Ela é um farol de advertência, um eco através dos tempos que nos ensina que a justiça, embora por vezes tardia, nunca falha em alcançar aqueles que desviam do caminho da virtude. É uma história que gera em nós sentimentos mistos de alívio pela justiça e tristeza pela perdição de uma alma que se perdeu tão completamente. Assim, a vida de Jezebel, que caminha entre as páginas da Bíblia como uma rainha imponente, desdobra-se em uma narrativa sobre a efemeridade da glória e a certeza do juízo divino. A morte violenta de Jezebel e a subsequente profanação de seu corpo não são apenas acontecimentos históricos, são declarações potentes sobre o fim daqueles que abusam do poder e oprimem o povo de Deus. Os livros dos reis não são meros registros de reis e batalhas.
Eles são, acima de tudo, relatos de intervenção divina e da soberania de Deus sobre os assuntos humanos. Jezebel, a mulher que outrora intimidava profetas e manipulava reis, termina sua jornada de forma indigna, oferecendo uma visão sombria, porém necessária, sobre a realidade da justiça e das consequências da iniquidade. A expressão "este é Jezebel" já não evoca admiração, mas tornou-se um aviso contra a arrogância e a idolatria. A história de Jezebel serve para nos lembrar que por trás de cada ato de maldade há uma lição a ser aprendida e um destino a ser evitado. A Bíblia, com sua sabedoria atemporal, não hesita em nos mostrar esses exemplos, incentivando-nos a escolher caminhos diferentes dos que levam à ruína. Em Eclesiastes, somos lembrados de que a memória dos ímpios será apagada, e mesmo o luxo e a influência não podem comprar a honra após a morte. Por fim, a história de Jezebel nos convoca a refletir sobre nosso próprio legado. Como seremos lembrados? Como usaremos o poder e a influência que nos são concedidos? A despeito das tentações que o poder traz, a narrativa bíblica nos encoraja a buscar a sabedoria e a justiça. Ela nos desafia a reconhecer que, acima de tudo, existe um Deus que vê e julga, e que nossa verdadeira medida é encontrada na maneira como vivemos diante dele. Essa reflexão, embora carregada de seriedade, pode também ser uma fonte de alegria e curiosidade, pois nos abre os olhos para as riquezas que são verdadeiramente valiosas, a integridade, o amor e a fé que transcendem a nossa existência terrena. Portanto, ao contemplarmos a queda de Jezebel, somos inspirados a buscar um significado mais profundo para nossas vidas, ancorados nos princípios eternos que a Bíblia tão eloquentemente expõe.